11h31, Manhã Bandeirantes. A gente tem falado aqui de dificuldades que o governador Tarcísio de Freitas está enfrentando na Assembleia Legislativa. Um grupo de deputados entende que algumas das atitudes do governador não são aquelas que eles esperavam. São deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E esses deputados estiveram ontem com o governador Tarcísio de Freitas numa reunião que durou 5 horas para acertar os ponteiros aí, principalmente em relação à privatização da Sabesp. Para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato com um desses deputados que participou lá da reunião de ontem, que é o deputado Tenente Coimbra. Ele está na ponta da linha. Bom dia, deputado. Bom dia, Lopato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos do Manhã Bandeirantes. Sempre um prazer falar com vocês. Como é que foi essa reunião com o governador ontem? 5 horas de conversa? Não chegou a tudo isso, não. Foi uma reunião longa, de fato. Foi 3h30, 4 horas de reunião. Nós acertamos diversas arestas da relação com o governo, falamos dos mais diversos projetos, articulamos estratégias também em conjunto, porque, entenda, embora discordâncias pontuais, temos muito mais coisas que nos unem, somos parte do mesmo grupo, né? Não somos grupos distintos, somos parte do mesmo grupo. Inclusive, alinhamos estratégias visando 24, visando 26, visando municípios. Então, como foi de um leque grande de assuntos, de conversas, acabou sendo uma reunião um pouco demorada, aí mais do que o habitual, né? Mas você viu, para a gente aproximar, falamos muito da Sabesp, que é um projeto que deve ser pautado e aprovado na quarta-feira, né? A gente já está em processo de discussão. Falamos de outros processos, que é via PEC, a PEC da educação, falamos da PEC do ICMS, falamos do projeto da Escola Cívico-Militar, que deve ser enviado na semana que vem para dentro da Assembleia, falamos da possibilidade em relação ao projeto de ICMS. Então, como foi diversos assuntos que nós tratamos dentro dessa relação, acabou sendo uma reunião extensa, mas mais de alinhamento, um grupo de deputados que sempre que necessário, entendendo que os projetos são positivos, votou com o governo. É o grupo que mais faz a defesa, na verdade, inclusive dentro de plenário, né, deputados extremamente combativos dentro da Casa Legislativa. Então, muito foi vinculado, né, pela imprensa, seria um grupo que estaria indo para um lado de oposição. Não, muito pelo contrário, até se a gente puxar o lado percentual de votos, é o grupo que mais vota com o governo. Mas algumas coisas necessitam alinhamento, né? Algumas coisas precisam aparar algumas arestas e a reunião serviu para isso. É verdade, deputado, que em determinado momento esse grupo de parlamentares próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ter até um sentimento de ingratidão, entre aspas, como o senhor mesmo disse, dentro da Alesp, apoiam o Tarcísio, mas quando esse bloco precisou do apoio do Tarcísio em Brasília, por exemplo, com a reforma tributária, não foi bem assim. Essa era uma das arestas? A gente conversou sobre a reforma tributária. Obviamente, cada pessoa tem seu posicionamento, tem sua vertente, tem sua visão. De fato, ali foi uma divergência dentro do projeto, um projeto de uma reforma tributária que está sofrendo muita mudança ao longo desse tempo, né? Saiu um projeto, o Senado alterou o projeto, está voltando para a Câmara vai alterar o projeto, tem pontos congruentes que os governadores estão tentando alterar do texto. Então, uma reforma que ela está virando um grande Frankenstein, né? Isso, de fato, teve algumas coisas que não se alinharam, mas tem, às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente não concorda com todo mundo, né? Aliás, com tudo. Dentro da nossa própria casa, a gente discorda. E, obviamente, dentro da política, a gente tem discordâncias pontuais em alguns projetos e em algumas ações, né? Isso foi um dos pontos que a gente conversou. A gente entende que para o Estado de São Paulo a reforma ela pode ser benéfica, mas da formatação que está sendo feita precisa de alguns ajustes. O governador ele tem a ciência disso, tem todas as entradas, tem a melhor intenção e competência para dialogar também com os parlamentares da bancada paulista e dialogar com tanto a Câmara quanto o Senado, mas de fato foi uma das coisas que houve divergência, mas uma das coisas pontuais. Deputado, deixa a gente resumidamente tocar em alguns assuntos.
só para não esticar muito e atrapalhar a sua agenda, se eu tocar em alguns assuntos bem objetivos que eu sei que foram tratados com o governador ontem. Primeiro, ICMS, reajuste, aumento da alíquota de ICMS em São Paulo. O governador prometeu não enviar este ano? Prometeu não enviar esse ano. Vai segurar porque, na verdade, o ICMS ele acaba sendo uma consequência da reforma tributária, porque a conta de repasse para os estados seria em torno da arrecadação do ICMS. Exemplo prático, caso isso seja aprovado na reforma tributária e não exista a correção do ICMS no estado de São Paulo, o estado de São Paulo poderia correr o risco de perder 100 bilhões de reais para outros estados. Então isso, na verdade, vai virar uma briga para tirar isso do texto da reforma tributária, senão vai virar uma grande corrida dos estados para aumentar impostos, para depois receber mais do governo federal. Então isso, a tendência é ser tirado, inclusive, da própria reforma tributária, mas o compromisso do governador de não pautar, de não nem falar sobre isso durante esse ano, esperar a reforma tributária e dali para frente nós avaliarmos. Não deixa de ser uma boa notícia, a gente adora dar boa notícia aqui no Manhã Bandeirantes. Segundo, houve a decisão de construção de colégios cívico-militares, que era uma proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo? Sim, né, isso já tinha sido o compromisso do governador durante a campanha, foi um compromisso reafirmado comigo, inclusive, né, eu que levanto bastante a bandeira das escolas cívico-militares, quando o governo federal acabou com o programa da construção de um programa próprio paulista. A gente ajudou, eu particularmente ajudei a construção desse projeto de lei com o secretário Renato Feder. Esse projeto deve vir para a Assembleia, acredito que na semana que vem, e aí não sei se tem tempo hábil de ser votado esse ano, mas já vai estar na linha de construção para o mais breve possível. E finalmente, liberação de emendas para os parlamentares, que é alguma coisa que estava meio parada e atrasada? Não, isso vai acontecer, né? A gente tem as nossas emendas impositivas que os deputados têm direito, todos os deputados, não é só quem vota ou quem não vota, as emendas ao orçamento, e tem as indicações, que isso acontece numa formatação natural. Entenda, esse grupo cujo qual eu faço parte, a gente não nos elegemos por emenda, não nos elegemos por cargos ou por espaço, nos elegemos por opiniões, né? Cada um com a sua divergência, mas com um posicionamento firme. E hoje, na verdade, não é isso que faz a gente votar ou não votar, muito pelo contrário, né? O que a gente cobra do governo e dentro dessa aproximação são que seja tirado do papel algumas pautas que para a gente são caras, como, por exemplo, no meu caso, a Escola Cívico-Militar. Queria agradecer a participação do Tenente Coimbra aqui no Manhã Bandeirantes, falando dessa reunião, dessa bancada de deputados. São 5 ou são 4 deputados? Na verdade, são 5, né? Estavam 4 presentes dentro da reunião. Eu, Tenente Coimbra, né? O Lucas Bove, o Gil Diniz e o Meca. Temos também o Paulo Mansur. Mas, na verdade, hoje é uma bancada já de 8 deputados. Outros estão agregando, que a gente vai consolidar isso. Devemos chegar a 10, 12 deputados. São deputados aí ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro que tem uma posição firme aí, não necessariamente automaticamente alinhada com o governador Tarcísio de Freitas, mas de diálogo aí com o governador, mas que podem, em algum momento, votar a favor ou contra qualquer proposta de governo para essa posição de independência. Obrigado, Tenente. Obrigado, deputado. Obrigado, agradeço a oportunidade e continuo à disposição. Grande abraço a todos. Abraço. Valeu.